Muito bem, pessoal, estamos voltando, né? Então, em ordem, agora a palavra é do Carlos. Abre o microfone, querido. Carlinhos, tá com o microfone fechado. Desculpa, Igor. E Aí, agora? agora tá perfeito. Que bom. Boa noite mais uma vez para todos. Espero que todos estejam bem. Todos são muito queridos, né? Tem a Cris, o Arthur, a Joyce, a Emil, o Lu, todo mundo muito querido. Até, Igor, só uma coisa rápida, uma curiosidade. Tem um balé que chama Príncipe Igor. Gente, uma do... Uma dúvida aqui, porque um dos projetos da Lei Aldir Blanc era com as crianças da rede municipal. Eu e a Joyce conversamos muito sobre isso. E a Edilane também está com essa dúvida, eu fiz uma anotação aqui, que ela faria aulas de teatro, como eu, dança e apresentação. Então, eu vou pensar direitinho nisso, porque também eu já vi que um amigo respondeu que pode ser live, né? Então, eu posso transferir isso para live, né, Luke? Tô certo? Então, eu acho que eu vou ter que fazer essa migração para live. Só E verifica a internet, melhora a internet, né? não é, guri? Para deixar perfeito. Para dar tudo certo. E aí, a minha dúvida era mais essa, porque já era com as crianças da rede municipal, que eu e a Joyce conversamos muito, e até o Almir ia auxiliar, assim, mais para frente, mas é isso. Se você tiver alguma ideia, estou aberto a colocações. Minha primeira ideia é não deixe para mais para frente. Sim, verdade, né? Passa para ontem, porque se você por acaso mudar de ideia no sentido de não vou dar conta de fazer live, porque o meu stream de internet não dá conta, então eu vou fazer vídeo, vou mandar, as professoras vão mandar para as crianças e você vai querer uma devolutiva, por exemplo, ou não, você só vai mandando e entende que as crianças vão fazendo isso de forma inspiracional, vendo o seu vídeo, mas sem necessariamente você ver. Não, eu vou preferir fazer dentro da plataforma do Zoom, porque enquanto eu dou a oficina, eu estou vendo a criança fazer de alguma forma. Então, assim, já tenta ver o que vai facilitar o seu trabalho, porque se por acaso ele for um trabalho que lá na frente vai demandar edição, se você sabe editar, ótimo, você sabe que demora. Se você não sabe e for pagar ou contratar alguém para fazer, eu já te adianto, demora. E você tem que entregar isso no dia 30, então... 30 de maio, né? 30 de abril. Não, 30 de abril. 30 de abril, mata a gente do coração, não. 30 de maio, Carlinhos. você tem que fazer tudo para até dia 15 de maio você já ter entregado todos os relatórios de como foi. Eu anotei tudo aqui. Carlinhos, oi, Joyce. Essa contrapartida que você comentou agora é do edital 8, né? Sim. E o edital 10, que ser? Também era vídeo, não era? Era nesse sentido de vídeo também. Ia também trabalhar com as crianças. Mas eu vou pensar tudo direitinho. Beleza. E o prazo é até dia 3, né? Daqui 2 dias, né? Para mandar a ideia para a gente no e-mail da Lab. Tá bom. Era isso. Então, acho que ele respondeu também para a Edilane, né? Estamos aqui. Quem quiser tirar mais dúvidas, só entrar na fila aí e perguntar. Então, eu fecho aqui as minhas perguntas. Perfeito. A palavra agora é do Pedro. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Boa noite. Sim. Boa noite. Então, eu tenho, na real, umas 3 questões a serem faladas por aqui. A primeira delas é meio que manifestar. Eu queria que o secretário tivesse aqui um descontentamento, porque eu havia enviado um e-mail dia 8 de janeiro para a Secretaria de Cultura e para o Centro de Convenções, fazendo o pedido do espaço para ser realizado agora em fevereiro, a minha oficina. E por vários motivos, não sei o que aconteceu, eu recebi um e-mail falando que a minha solicitação ia ser passada para o secretário em janeiro ainda, e se perdeu por aí. Enfim, agora devido à ausência de melhores encaminhamentos para minha questão, minha oficina foi afetada novamente por conta do coronavírus e no caráter que era especificamente presencial, agora passou para ser online.
vai passar por uma nova reestruturação, embora eu já tenha colocado que isso estaria já aberto no meu projeto. Então, é um descontentamento em relação a isso, me senti lesado pela Secretaria de Cultura em relação ao meu projeto. E, ok, outras questões. Dito isto, como agora a gente vai passar por um caráter mais virtual de todo o projeto, eu tinha colocado as oficinas, como a Samantha falou, seriam 5 encontros de 2 horas cada. Só que temos um problema, né? A minha oficina de expressão corporal. E eu tenho problemas até com professores da faculdade atualmente em dar práticas virtuais. Imagino que agora eu, como graduando, enfim, como início de carreira, isso seria um pesar ainda maior para ser colocado. Tanto que eu pensei em aulas mais expositivas de temas, discussões, do que realmente envolvendo práticas em relação a isso. Eu queria perguntar se, por ter esse caráter mudado, essa questão de se tornar um encontro virtual, eu posso encurtar o número que eu tinha colocado no projeto inicial, de 2 horas para 1h30, mais ou menos, porque 2 horas de uma fala dada só é complicado. Tá, é isso que Eu eu não queria sei como saber. funciona para as outras artes, mas a gente sabe que uma oficina presencial de 2 horas funciona. Uma oficina online de Sim. 2 horas, nem com quem faz teatro há muito tempo você tira a qualidade de tempo, né? Assim, de execução. Do mesmo jeito que a gente respondeu lá pro menino do saxofone, como ele chama, do Lucas, né? Michel Lucas, que ele poderia, inclusive hoje, se ele dissesse, já executei porque eu fiz uma parte, aí entrou o coronavírus, né? Isso seria de alguma forma entendido porque é algo muito maior. Eu acho que sim, você está completamente respaldado ou em diminuir a quantidade de horas, ou em diminuir as horas e aumentar a quantidade de encontros, ou sair desse escopo só de mexer o corpo e trazer inspirações e lição de casa, porque você sabe que a pessoa vai ter que experimentar umas coisas. Assista esse vídeo da Pina Bausch e faça um experimento de 30 segundos e traz para o próximo encontro. Você vai ter que se reinventar nesse lugar realmente de mandar coisas para casa, talvez. Mas sim, eu acho que você não perde nada nem tem que devolver dinheiro por ter adaptado o seu projeto para menos horas. Perfeito, Pedro. Isso era uma preocupação minha. Sim, se me permite, assim, eu concordo com toda essa questão, né, tipo, que a Samantha falou, e eu acredito que o seu projeto, como muitos outros, eles entram também nessa questão que a gente tá fomentando mesmo, a gente incentiva, que num outro processo, quando o processo pandêmico tiver um pouco mais controlado, né, tanto numa questão de saúde, quanto numa questão política e tal, é que você possa refazer, né, lógico, se for do seu interesse, essa oficina, porque tanto por uma questão técnica quanto artística, quanto todas elas, né? Mas o que a gente está se reunindo aqui, está de novo relembrando, é simplesmente para evitar que os nossos artistas que foram contemplados, que eles tenham que devolver dinheiro por conta de toda essa situação. Então, assim, lógico que o desafio é muito grande, eu compartilho, né, que nem eu falei, desse pesar, né, que é um processo de adaptação que é forçado, mas que é necessário, e pelo menos nesse momento dessa forma. Não entenda isso como o seu produto final, porque todo artista sabe que tem sempre, né, a mais para melhorar. Então isso na verdade é uma adaptação. Como a gente não pode forçar por uma questão N, né, principalmente ética, olha, vocês vão fazer dessa forma, cara, se você quiser fazer presencial, você faz, mas não é possível. Adapta o formato, entrega a sua contrapartida, e se isso artisticamente não for suficiente para o nosso coração de artista, só bota um pouquinho o projeto dentro da gaveta a hora que for viável. Eu, por exemplo, enquanto artista, não vou abrir mão de apresentar o meu espetáculo dentro das casas das senhoras que eu já estava previamente agendando. Imagina hoje no meio do Covid, não posso. Mas o meu espetáculo não se resume num vídeo. O vídeo vai ser para mostrar que o município fez todas as contrapartidas e deu acesso que o público encontrasse com essa arte de forma democrática. É o jeito ideal? Não, não é, né? Mas é o que vai dar para a gente fazer enquanto contrapartida, não enquanto arte na sua essência. Então, adapta. Não, com certeza. Essa era uma das minhas preocupações, mas, inclusive, já comentei com alguns inscritos meus sobre a questão de realmente refazer novamente toda a oficina em caráter presencial, como for seguro, e até porque meu projeto era muito mais democrático do que ia acontecer mesmo sendo presencial.
Mas, ok, outra questão que eu queria era um pedido para o comitê, já que ele está aqui presente, para fazer um manual, especificar um pouquinho mais sobre o que conter na prestação de contas, qual seria o modelo ideal de escrita e se existe alguma formalidade nesse quesito de estruturação Ai, que do de saber como eu estruturação vou fazer um do texto. Não, exatamente, porque às vezes eu posso entregar uma coisa muito variada. Era só essa questão mesmo que eu estava muito preocupado de como entregar, ou é um formato mais livre mesmo, porque eu não tenho experiência em prestação de contas. Então é essa questão mesmo, se existe A Joyce algum chegou a problema com isso. comentar da gente fazer uma outra reunião. Eu vou falar para vocês que eu já estou com a minha saca cheia de tanta reunião. Eu acho que a gente, o comitê, faz a reunião e pode encaminhar um e-mail para todos os proponentes. Por favor, verifiquem se o e-mail do comitê não está indo para sua lixeira e para o seu spam, gente que não recebeu o e-mail anterior, né? E aí a gente dá algumas indicações do que tem que ter. Mas de novo, assim, ó, estamos com o rei do protocolo ali embaixo, que é o Almir, que fala: tira foto, tira print, filma. Se tivesse público, pega depoimento. Se tem aluno e aprendiz, pede para ele dar uma devolutiva, por exemplo, do que ele aprendeu, enfim, né? Ou absorveu durante a sua oficina e acopla tudo que você puder, até print de tela, tudo você pode trazer como documento. E essa documentação, desculpa interromper rapidão, eu coloco ela em documento Word mesmo, na página, desse jeito mesmo, copio e colo para aquele documento. Ou precisa preencher uma tabela, colocar links, não sei. A gente pode desenvolver isso, tem um modelinho, acho que no edital, né, Joyce? Isso, É isso que eu ia falar. A gente pode partir da premissa do edital, que lá ele já fala desse exemplo, mas daí eu acredito, né, que a gente vive fazendo reunião, nós vamos fazer uma reunião para tratar disso também, até porque, como o grupo é muito variado, a gente tem que tentar padronizar, porque assim, pode ter pessoas que vão enviar uma lauda, como dizia o meu professor de História da Educação, e tem pessoas que vão enviar 60 laudas. Às vezes não há necessidade de tudo isso, né? Assim, é para você comprovar o que aconteceu. Hoje foi a oficina X, tiveram tantos presentes, as atividades propostas eram essas, aconteceu dessa forma, houve observação dessa maneira, a atividade transitou de forma favorável. É uma breve descrição, avaliação, que pontos positivos ou negativos tiveram, que fruto vai colher disso, né? Enfim. Mas porque realmente, às vezes, a gente já trabalhou com outros formatos de projeto, às vezes a pessoa traz como se fosse um TCC, e não é esse o critério, né? Assim, como o grupo é muito variado, é bem simples, assim, né? Na verdade, é uma coisa mais simples. O que vai ter muito valor nesses relatórios, eu acredito, é isso que já foi falado no trâmite da reunião. Você printou as suas páginas do Facebook com divulgação do folder, das datas, printa ali, coloca no Word para comprovar. Eu tirei foto das oficinas enquanto estava acontecendo e também postei no meu Face, no meu Instagram. Printa, porque o Face e o Insta ele já mostra a data da publicação também, né? Eu acho que não dá para a gente mandar links, porque daí o comitê vai ter que ficar fazendo aquele trabalho que foi feito ano passado. Abre o link de um, abre o link de outro, e aí quando ia imprimir o material, né, Joyce? Estava tudo lá no material impresso. E aí a gente abrindo link por link. Então, assim, são coisas que a gente também, enquanto comitê, está aprendendo, né, nesse exercício. Às vezes de forma um pouco mais doída, porque a gente, até chegar nesse desenho mais fácil, a gente rala um pouquinho. Mas eu acredito que não precisa ser tão, assim, minucioso, detalhado, muitas laudas, né, como dizia meu professor de História da Educação, porque, assim, vamos ter esse comparativo. Tem gente que vai escrever bastante e tem gente que, para escrever uma folha, pena um pouco mais, né? Nossa, mas o que mais que eu vou escrever? O que mais? E tem muita foto, tem vídeo, né? Que as imagens por si só falam bastante, né? Não sei se eu ajudei ou se eu atrapalhei, né? Sendo o rei do protocolo, como diz a Samantha. Na verdade, no final do edital 10, a gente tem um modelo lá um anexo, que é um modelo de prestação de contas, e ele é bem simples, ele é uma tabelinha que você vai pôr o nome do projeto, a descrição que foi o projeto, o local que foi realizado, a data, qual o público que foi atendido, e aí depois no final tá escrito assim, anexe
deverá ser demonstrado documentalmente as atividades realizadas. Então, aí você coloca no anexo, pode colocar os prints no Word, não precisa colocar 50 folhas, 2, 3 fotos de cada oficina, para a gente já tá de repente, anexar a liberação do espaço. Eu solicitei o Teatro Castanheira, que você vai ter um documento ali que autoriza o seu uso do espaço, então põe ali, ó, está documentado aqui que nesse dia eu utilizei, pode até pedir uma assinatura de quem está responsável pelo dia. Eu fiquei o dia inteiro gravando esse dia, você não faz uma declaração aqui para mim que eu tive aqui gravando, tal, olha lá, o Igor está exibindo. Olha lá, o Igor está pondo na tela o modelinho. O que a gente sempre tem que ter em mente, isso vale para todo mundo, é que assim, a gente está muito envolvido com isso, então a gente sabe o projeto de cada um de cor, o que cada um vai fazer de cor e tal. Só que tem que lembrar que esses documentos, eles têm que ficar guardados por 10 anos. Então, imagina a secretaria daqui, sei lá, 5, 6 anos, talvez com uma equipe nova, espero que não, mas, assim, todo esse material tem que ser de entendimento de qualquer pessoa que pegar esse protocolo para ler, não só da gente que está envolvido com a situação. Então, quanto mais objetivo for, melhor. Sim. E é isso. Acho que não tem muito o que falar dessa questão, não, mas acho que isso vai ser prático, depois a gente... Claro, tá super bem respondido. Obrigado, gente. Isso aí, Pedro. Ai, meu Deus. Próximo. Teia. Apareça antes que a gente revele o seu nome de verdade. Estão me ouvindo? Sim! Só para retomar, o nome artístico consta no formulário do edital. Então, boa noite agora, né, de viva voz. Boa noite. Seguindo, então, aqui a pegada do secretário, que o William disse, vou me reportar aqui ao meu caso especificamente. Pelo que eu entendi, é o seguinte, segundo a fala dele, nós temos que adotar o bom senso. Então, assim, o meu projeto, em especial, ele conta com, no máximo, 7 pessoas, tá? Eu e mais 6 pessoas. Entendo eu que 6 pessoas, 7 pessoas ao todo, no palco da EMAIC Zona Norte, que foi o espaço que eu solicitei formalmente para a Secretaria de Educação, creio eu que eu esteja dentro do que se entende por bom senso. A gente vai manter 1,5 metro de distância, as pessoas ficarão sentadas, né, que são os meus entrevistados, eu também ficarei sentada fazendo a intermediação da entrevista com eles e com elas. Então, assim, a partir do meu olhar, eu entendo que é possível. Aí eu gostaria de perguntar para o comitê, já que o secretário não está mais presente. A sua pergunta é se existe essa possibilidade, é isso? É porque ficou um pouco estranho. Na verdade, eu quero saber se, ok, eu posso fazer. Porque o que ele disse é seguir o bom senso. Então, assim, a partir do meu entendimento de bom senso, sim, é possível, porque o palco da EMAIC comporta 6 pessoas sentadas, mais um cinegrafista gravando. Eu não vejo problemas. Eu acho que o Almir, que trabalha lá, que sabe a metragem de palco, tudo, ele vai poder orientar melhor. Porque assim, gente, acho que na hora que o William Ponciano estava falando, a gente acaba se ligando aos meios de produções que a gente mais está habituado. Então, assim, eu acredito que ele deve ter lembrado de apresentação de teatro, que ele falou, se tiver um espetáculo teatral com 10 pessoas, já não pode. Mas por quê? Ele supõe que no espetáculo teatral as pessoas estão em pé e em relação entre as personagens. Mesma coisa para uma oficina de teatro, por exemplo. Eu tenho 10 alunos, mas eles não vão estar parados. Eu não sei como a gente está vendo nas publicações igual do Alegro, que o Carlinhos tem publicado, a Mariana, que põe a criança, tem um quadradinho demarcado no chão, ela só dança naquele espaço. Eu acho que é isso que ele estava se reportando. Agora, no caso da Teia, ela já é clara, já explicita na descrição do projeto dela que serão todos sentados, como prevê o Plano São Paulo na fase amarela. Podem ter pessoas sentadas, né? E o que complica... mas a questão é do... Desculpa, Lucas. Pode falar. Não deu na hora para rebater... quando ele fala numa questão de número de pessoas, o Plano São Paulo, junto com o bom senso vai sempre cair esse número, né? Mas o Plano São Paulo, tanto na amarela quanto na laranja, diz aí que você só pode ter gente sentada
com um distanciamento de pelo menos, acho que 1,5 m, 2 metros entre elas, e que atinja no máximo 35%, 40% da capacidade. 40%. 40% da capacidade do centro de convenções. Eu entendo que o espaço é o palco, mas até aí o artista pode se reinventar e colocar a gente nas poltronas, nos corredores, enfim, né? O teatro está aí para ser, o espaço está aí para ser usado. Eu não sei, a gente não sabe como que você vai dispor os seus convidados, os seus entrevistados com segurança dentro da EMAIC, né? Se você entende que ali tem espaço no palco para essas pessoas, eu acho que você vai ser acolhida nesse sentido, porque você não está abrindo mais para público acompanhar ali a roda viva, né? Sim, claro. Tanto é que, assim, se não for possível no palco, eu farei, se me for, né, autorizado, obviamente na plateia, onde existe mais que suficiente para acomodar 7 pessoas com mais de 2 metros de distanciamento. 40% da capacidade que a EMAIC poderia disponibilizar para você colocar a gente lá dentro. Com a questão do bom senso, aí você poderia ser uma pessoa que falava assim, mas se pode 40%, então eu vou botar público. Mas aí, como você tem bom senso, e o comitê indica, né, que a gente não faça isso enquanto artista, sem público. Claro. Tá usando só... Sim, claro, vai ser totalmente sem público. É uma loucura. Teia, oi? Eu posso falar rapidinho? Claro. O que eu entendi, não sei se alguém anotou, que o secretário William, ele disse que recebeu uma normativa dizendo que uma pessoa, um ser humano a cada 10 metros quadrados, não é isso? Então, por isso que ele disse que estava fazendo esse cálculo, que, por exemplo, se ele falou que tem uma metragem, o palco do centro de convenções. Então, se vão ter 50 pessoas, não pode. Mas se vão ter 5, pode, porque na realidade ele disse que tem que fazer esse cálculo, foi isso que eu entendi. E que o nosso município vai migrar da fase amarela, né? Talvez entre na fase vermelha por conta da lotação dos pacientes na UTI. E que eles enviaram um documento para o governador hoje, não foi isso? A única coisa que a gente vai precisar saber e se manter bem informado, gente, é que se tiver esse respaldo de 10 metros entre uma pessoa e outra, o comércio já devia estar fechado há muito tempo. Há muito tempo, exatamente. E aí, assim, vai valer e aí eu gostaria... mas não vale para o comércio, não vale para o mercado. Não que eu queira dizer vamos aglomerar, já que o resto está aberto. Mas eu acho que essa questão aí de 10 metros, eu acho que a gente tem que esperar que essa coisa seja divulgada, né? Então, aí, assim... A minha questão, continuando, né, o plano B. Desculpa, eu cortei alguém? Até só queria complementar, eu acho que ele falou dessa questão de noção, a gente pensar no convidado, né? Então, a forma como ele fique né? o mais saudável não, mas mais protegido possível, né? Então, isso vai depender do layout que você fizer na hora de você filmar, né? Então, se você conseguir fazer um formato que tenha esse distanciamento e que todos estejam seguros, eu não vejo problema, até porque é menos de 10 pessoas, né? São 7 pessoas com você, então depende muito do formato, do layout que você vai fazer, com distanciamento não vai haver problemas. E, na verdade, assim, se não for possível no palco, as pessoas ficarão sentadas na plateia, né? Só que aí, assim, pensando nessa questão dos 10 metros, porque eu ouvi isso também, isso me chamou a atenção. Aí é o seguinte, é o plano B. Se não me for permitida a utilização, porque esse já é o segundo ofício que eu faço, porque o primeiro me foi negado. Se não me for autorizado a fazer isso, o que eu quero propor para o comitê, para que eu cumpra a minha contrapartida nesse momento? Que eu faça um compilado das entrevistas que eu já tenho, que eu já realizei, só que isso não será o projeto original, serão falas, que serão reeditadas, entendeu? Porque se não me for autorizado, eu não tenho mais o que fazer. Otéia, deixa eu encurtar o caldo. Eu também ia só sugerir uma coisa, dela fazer essa roda numa praça, não posso, perto, né? Mas dá no mesmo, Clarice. O que eu vou encurtar o caldo é assim, gente, para todos os proponentes, inclusive, por isso que a gente começou no início do vídeo, passando os principais recados, porque nós vamos lidar com mudanças de protocolo e fases a todo momento. Então, assim, a Teia acabou de entregar um ofício hoje, que ela já falou comigo hoje pela manhã,
pode ser que amanhã o bendito prefeito lance outro decreto, e aí muda tudo de novo. Então, nós vamos lidar com isso dia a dia. Eu acredito que daqui para frente, né, a gente possa tentar, entre os meios públicos aí, abreviar esse caminho da comunicação. A Teia teve uma questão, né, nesse sentido. Na primeira fase, ela enviou um ofício para a Secretaria de Educação, que enviou para o Executivo, aí o Executivo leu e negou porque não podia mais. E aí a gente tentou melhorar essa situação, agora está sendo diretamente com o secretário, né? Agora, se a resposta do secretário for positiva, mas em seguida sai um decreto que muda tudo de novo, aí nós vamos ter que lidar no dia a dia de falar, olha, faça da outra forma, né? Sem prejudicar o proponente. Eu, já vendo o trabalho da Teia publicado nas redes sociais, eu já entendo isso tudo como contrapartida, que eu acho que a roda de conversa é uma catarse, né? De todos esses convidados que fizeram parte do projeto. Eu já entendo como se você já tivesse feito essa contrapartida, mas eu entendo também a questão artística do seu desejo, do seu trabalho. Então, assim, vamos fazer de tudo para que até abril ele aconteça da forma que você está pensando, né? E só que a gente lidar com essas mudanças de área, por isso que ele comentou, né, dos 10 metros, que podem menos pessoas, etc e tal, porque ele estava citando, de fato, né, no vídeo dele, que hoje houveram outras reuniões e já está saindo um novo protocolo. Então, assim, por isso que nós dissemos no início do vídeo, gente, quem vai fazer atividade presencial migra para o virtual, porque não dá para esperar que a gente vá melhorar. Se for por acaso negado de novo, ou se você até sentir que foi autorizado, mas estava tudo muito incerto, tudo oscilando, mudando muito, essa plataforma aqui te dá esse respaldo de chamar os seus convidados, por exemplo. Você tem um arquivo gravado, que é o que a gente está fazendo e gravando agora, e depois você poderia editar ou não, né? Entendendo que seria um registro, na verdade, dessa roda de conversa, se ela não for presencial. Então, Samanta, na verdade, eu não gostaria de fazer isso, porque eu tenho 2 pessoas que têm limitação de conexão, e elas ficariam muito, muito prejudicadas. Elas já me falaram que elas não podem, porque cai, elas não conseguem conexão de celular, sabe? Eu entendi, você já então, assim, então elas não poderiam participar, então eu não gostaria. Eu gostaria que, assim, que eu pudesse gravar com elas de forma que elas não fiquem prejudicadas, entende? Sim. Ô, Teia, eu não vejo problemas, eu ainda sugiro que você coloque isso no e-mail, né? Eu vou mandar amanhã. Dia 3, tá? Eu acho que assim... gente, lembrando aí, ó... A gente conversa. O Arnaldo citou O Arnaldo citou aí no chat sobre a fase roxa que estão estudando, né, colocar no plano, que é uma fase ainda mais restritiva do que a vermelha. Então, assim, se preparem, gente. Não dá para a gente ficar na ilusão agora de que, assim, de repente as coisas deem certo e vai melhorar, porque a gente está muito inseguro, né? Muito inseguro. É verdade. Então, tá, gente, muito obrigada, viu? Eu vou fechar o meu microfone. Perfeito. Com a palavra, Luciene. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Sim! Bom, vou ligar a câmera, né? Primeiramente, queria completar uma coisa que o William falou em relação a ter a classe artística aqui hoje. Eu acho que isso não é um mérito só nosso. Eu acho que se estamos aqui hoje é porque teve quem trouxe a gente, né? Então, tem que complementar aí o restante da secretaria toda que estava por detrás e também os envolvidos do comitê e tudo mais. Eu estou numa fase preta, não estou nem roxa nem amarela, de medo do que eu vou fazer no meu projeto. O meu projeto, do edital 8, era Beleza Vai Além dos Cabelos. E eu tenho 4 mulheres no projeto de câncer que não caíram os cabelos com a químio. Eu tenho 4 fotografadas, 4 para fotografar, e ainda me faltariam 8, se eu não me engano, ou 6, não lembro agora. Então, eu não vou conseguir completar o tempo no tempo estimado que me gera o protocolo da lei. Eu queria saber o que eu posso estar agregando ao meu projeto. Eu até fui anotando, tá? Seriam mulheres com cabelo, mulheres curadas do câncer, porque a minha intenção era bater em cima da prevenção do câncer.
Então, eu fiquei nessa dúvida, ou outras doenças que estejam passando por algum tipo de tratamento, mas ainda assim teriam os cabelos. E o nome do projeto não é esse. Então, o meu medo maior é chegar e apresentar para vocês uma exposição, isso do 8, né, por exemplo. É chegar e apresentar para vocês uma exposição do edital 10, por exemplo, onde eu teria só fotos de mulheres com cabelos. E aí eu fiquei com muito medo disso, porque eu realmente não estou achando. E eu tenho 2 que estão carequinhas, só que elas não querem fazer por medo da doença do Covid, porque elas estão muito debilitadas. Lu, posso, aqui é Samantha, posso já aproveitar essas suas deixas e te dar algumas orientações? Por favor. Quando você diz, sabe quando o ator está no palco e aí ele esquece o texto, tem um branco, erra, enfim, mas ele dá um jeito, segue em frente e o público não nota, porque o público não sabe qual é o texto ipsis literis da peça? Sim. Quando você diz para a gente que o seu projeto se chama A Beleza Vai Além do Cabelo, então não importa que cabelo essa mulher tenha ou se ela tem ou não cabelo. Se você vai lidar com as grisalhas, se você vai lidar também com as que estão carecas por algum tratamento, se você vai fotografar essa mulher, até me arrepiou, se você vai fotografar outras partes do corpo dessa mulher, como as mãos, ou como a nuca, ou como o perfil numa contraluz, porque a beleza da mulher vai muito além do que alguém algum dia diz pra gente que a moldura do rosto é o cabelo, né? Então, assim, vai longe, gata. E, assim, as mulheres que estão em tratamento de câncer é realmente uma questão muito delicada. Eu trataria com idosas. Também é. Eu sei que existe essa forma que muitos fotógrafos estavam fazendo durante a pandemia. Você deve saber largamente muito mais do que eu. Não sei como se executa, mas eu sei que é viável. Tem gente que durante a pandemia não abriu mão da sua sessão de foto de gestante, de bebê, de casal, de casamento e fez de forma remota. Eu não sei como que a fotógrafa tirou a foto da fulana. Eu tenho uma conhecida que é de Brasília e ela é fotógrafa. O foco dela durante a pandemia foi fotografar casais do Brasil inteiro. Ela não foi até eles, ela fotografou pelo computador. Então, ela apostava em alguma luz natural, alguma questão assim. Então, assim, de novo, não é o que você idealizou, mas pode ser que saia até melhor do que o que você pensou. Né? Sim, o meu medo a princípio seria esse, o que foi proposto e eu não conseguir atingir ele. Mas esse era o meu medo maior. Eu acho que uma das que pedi socorro para o Almir, porque eu falei, Almir, eu não sei o que eu vou fazer. Eu tô com medo, eu não sei o que eu vou apresentar. Eu, enquanto artista, entendo que a sua proposta tá lá, porque se a beleza vai muito além do cabelo, ela vai para qualquer cor de cabelo, para qualquer tipo de cabelo, para o não cabelo, para peruca. A gente tem um artista aqui no grupo, inclusive, que você cita muito, que usa diversos cabelos quando ele quer. É, Almir? Então, assim, a beleza vai muito além do cabelo. Você não tem obrigatoriedade de expor, e você vai ter o melhor dos relatórios, por exemplo, para dizer que no meio dessa situação completamente instável de Covid, como que você vai fotografar presencialmente mulheres que não podem nem tomar a vacina para o Covid? Sim. Então, pode ser uma miscelânea aí bonita e que no final você... não vai ter uma presencial, não vai ter foto impressa, mas você pode colocar tudo isso num vídeo super bonito, com a abertura que a gente indica como comitê lá, que é aquele que o Igor passou, e depois as suas fotos na sequência, ou com o nome das mulheres, ou uma homenagem, pode ser um codinome para cada uma, se elas não quiserem aparecer de forma completa. Enfim, eu acho que você tem muita coisa aí para dizer sobre que a beleza vai muito além do cabelo. Lembrando, gente, Lu, eu fico mais feliz. Eu acho importante que, de novo, é um processo de adaptação. Né? Não se desfaça da sua intenção original. Uhum. É simplesmente uma questão que agora a gente tem que se adaptar, fazer essa situação, e quando melhorar a situação, a gente retoma o projeto original. Apenas. Você ainda vai fotografar muita mulher em tratamento de câncer e trazer muito disso para elas, assim, de apoio para a autoestima. Só não é necessariamente agora, e são todas elas. É uma adaptação, né? Realmente foi o que acabou pegando mesmo agora.
Eu lembro que quando você falou do seu projeto, você falou que você ia entrar em contato, acho que com o GVCC, que eles têm lá um banco de dados aí com relação a essas mulheres e tal. Seria, não sei, estou jogando aqui conversa no universo, depois a gente vê se isso de alguma forma é viável. Você acha que poderia, por exemplo, ao invés de colher informações somente no GVCC, se, por exemplo, se abre inscrições gerais, você acha que dessa forma a gente conseguiria atingir mulheres, por exemplo, que já não estão mais em tratamento, já se recuperaram, mas que ainda está naquela fase do cabelinho tá crescendo, sabe? Sim. Eu não sei se então, elas estão nesse banco de dados, né? Na verdade, eu até fiz de duas que o cabelo já estava crescendo, porque uma delas eu fiz, foi assim, o projeto acho que dava início a partir do dia tal, e eu tive que fazer as primeiras fotos 2 dias antes de abrirem o projeto, porque no dia seguinte, um dia antes de abrir o projeto, ela ia fazer uma cirurgia para retirada da mama. Sim. E aí ela falou, Lu, depois que eu retirar a mama, eu não quero fazer foto enquanto não tiver com silicone ainda. Então, tipo, eu tive que antecipar as fotos, porém ela já estava com o cabelo em crescimento, só que ainda voltou a quimioterapia e tudo mais, e não caiu. Então, foi onde eu comecei a ficar apreensível. Tipo, eu tenho as fotos, só que não está dentro do contexto do que eu apresentei. E o meu medo era em relação a ser contestada sobre aquilo ali, entendeu? A ser cobrada por uma coisa que eu propus e não consegui cumprir. Esse foi o meu medo maior a princípio. Eu estava entrando em colapso já. Eu falei, o que eu faço? Socorro! E aí eu adorei a reunião, porque eu tinha muitas dúvidas sobre isso, mas já que falaram que eu posso completar esse tipo de foto, para mim é até mais viável, mais bonito e também mais seguro no momento. Não por mim, mas eu também penso nelas, né? Sim. Então, eu até preferiria mesmo conseguir completar esse projeto a princípio com outras mulheres. Me chama depois no privado que eu te ajudo com outras questões, porque talvez algumas pessoas que eu tenha para te indicar topem ser fotografadas, mas elas já passaram do tratamento. Mas, de novo, assim, né? Quando você olha aquela mulher fotografada, você sabe dizer se ela já teve câncer ou não? Não, porque isso não muda a beleza que ela tem, né? Então, enfim, me chama depois e daí a gente pode trocar mais ideia e outras pessoas que também queiram colaborar entram em contato com você, só para a gente seguir. Eu não sei, você tem mais alguma dúvida? Não, era só essas mesmo. Gente, a gente vai cair em 2 minutos. A gente achou que esse aqui era o último bloco, mas vamos para o último mesmo. E daí as inscrições estão encerradas, tá? Porque não mudou muito. Então, a gente tem o Gilmar, a Fabiana, o Reinaldo e o Arthur para fazerem suas perguntas, tá bom? Fechou. É isso. Até daqui a pouco. Em pé. Ficam tudo doida, gente.